falar um pouquinho mais sobre essa discussão pública que se dá entre o presidente da República, que tem feito uma série de ataques ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e há uma resposta dada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente Lula disse, dentre outras coisas, que o Banco Central, o presidente do Banco Central, envolve a instituição em discussão político-eleitoral. A Luciana Verdolim tem mais detalhes, porque o presidente do Banco Central respondeu, né, Luciana? Respondeu sim, ô Colombo. Uma das críticas que Lula faz é que não dá para passar 2 anos do governo dele trabalhando com um presidente do Banco Central indicado pela administração anterior. E é exatamente, quando se fala de autonomia do Banco Central, defende-se exatamente isso, que o Banco Central seja independente, não sofra interferências políticas. E Campos Neto rebateu as declarações de Lula também nesse sentido, lembrando, inclusive, que no último ano da gestão Bolsonaro, os juros subiram muito e que se tivesse alguma interferência, se tivesse alguma tentativa do Banco Central de ajudar esse ou aquele governo, isso não teria acontecido. A gente tem a declaração que foi dada pelo presidente do Banco Central. Eu acho que, como Banco Central, temos que nos afastar da arena política e tentar continuar com o trabalho técnico, e acho que é uma prova de que tudo o que foi feito foi muito técnico. Durante as eleições em que Lula foi eleito presidente, em seu último ano de mandato, aumentamos as taxas num ciclo que passou de 2% para 13,75%. Esse foi o maior aumento nas taxas em um ano eleitoral na história de qualquer mercado emergente. Então, se isso não é uma prova de que somos independentes e agimos de forma autônoma, é difícil encontrar outro exemplo. O presidente do Banco Central lembrou ainda que na última reunião do Compom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, a decisão de interromper a queda dos juros foi unânime. Inclusive, os 4 indicados pelo presidente Lula votaram nesse sentido. Mesmo o Gabriel Galípolo, que é o preferido de Lula para assumir a presidência do Banco Central no final do ano, quando vence o mandato de Campos Neto. Vale ressaltar aí que essa briga é antiga, deu uma esmarecida. O presidente Lula ficou um tempo sem criticar o Banco Central, hoje tem feito críticas diretas, o que não agrada lá ao Ministério da Economia, ao Ministério da Fazenda, nem ao ministro Fernando Haddad. Valeu, Luciana. Luciana Verdolim conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília. Vamos ouvir o Mota e a Amanda Klein. O presidente do Banco Central abre brecha para esse tipo de crítica ao trabalho dele, Amanda? Ô Colombo, acho que todo mundo sabe lá do político do Campos Neto, né? Ele foi escolhido por Bolsonaro, é muito próximo a Paulo Guedes, foi votar com a camisa amarela da seleção brasileira, que fazia uma alusão ao Bolsonaro na época, participava do grupo de zap de ministros do governo anterior, participa de jantares e é ovacionado por todos os aliados políticos do ex-presidente da República. Quer dizer, ele tem lado, mas ele também tem razão quando ele diz que as decisões do Banco Central são eminentemente técnicas. Eu acho que o argumento mais forte a favor dele foi esse que ele repetiu nessa reunião com presidentes de bancos centrais de outras partes do mundo. Quando ele fala, ele lembra que subiu a taxa de juros, eu acho que em 3 pontos percentuais mais ou menos, em 2022, que era um ano crítico, porque era um ano de eleição presidencial. Obviamente, isso tem um condão de prejudicar o candidato à reeleição, que na época era Bolsonaro. Ou seja, foi uma decisão técnica. Da mesma forma, foi uma decisão unânime, essa última do Banco Central, de interromper o ciclo de queda de juros. Portanto, essas coisas não podem se confundir. É lógico que você pode cobrar, talvez, um pouco mais de isenção do presidente do Banco Central. Mas vamos ver se o próximo, que será indicado pelo o presidente Lula, terá essa isenção, terá que tipo de comportamento. Você entendeu? Inteligente, é competente, articulado, resiliente e muito calmo. Está fazendo um excelente trabalho. Essa crítica em relação a uma possível isenção é uma crítica que pode ser feita, sim. Basta lembrar que candidatos à presidência do Banco Central, que depois se tornaram diretores, foram flagrados participando de uma feirinha do MST. Como é que fica a isenção nesse caso?
O que acontece é que dinheiro não tem ideologia. Nenhum orçamento sério comporta gasto público explosivo. É esse que é o problema. Quem é que investiria num país onde o presidente da República ataca o presidente do Banco Central todo dia? Quem é que investiria num país onde o partido que está no poder entra na justiça contra o presidente do Banco Central? É muito ilustrativo a gente comparar a situação do governo do Brasil com o governo da Argentina. O governo brasileiro disse que os livros de economia estão obsoletos. Já o presidente da Argentina escreveu livros de economia.